Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo aqui neste canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lisnara de Almeida. Este canal eu falo sobre lei da atração, sobre autoconhecimento, falo um pouco de espiritualidade, né, a respeito do despertar espiritual e falo sobre reprogramação mental. Hoje nós vamos falar sobre a importância de descansar, né? Por que devemos tirar um momento de pausa no nosso dia? Por que vemos que pessoas que descansam após o almoço são mais saudáveis? Vamos ficar junto até o decorrer do vídeo? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, tá bom? Desculpa. Bom, é comum, né, a gente acordar muitas das vezes no automático, né, na correria do dia a dia, a gente sair para trabalhar, né, enfrentar ônibus lotado, depois vai para a empresa, fica ali, né, ocupado durante todo o dia, tem mal uma horinha de almoço, né, para descansar, ou às vezes nem descansa, né, mas 10 a 15 minutos de pausa para tomar ali um cafezinho rapidinho, dependendo da empresa, né, mas a gente tem que saber por quê que é importante. Por que a maioria das pessoas bem-sucedidas, elas dão muita importância ao tempo livre, né? Por que elas são empreendedoras e fazem de tudo para ter seus próprios negócios em troca de tempo livre, né? Você vai 8 e pouco, se você trabalha na orla, então, né, igual eu aqui, eu moro próximo à orla da praia, né, tem muitos prédios de luxo e tal, próximo daqui, e é normal a gente, quando passa ali, né, para fazer alguma coisa de manhã, a gente vê aquelas pessoas ali jogando handball, né, jogando futevôlei, né, a gente sabe que são moradores locais, né, que estão ali desfrutando da sua manhã, praticando um exercício físico, para depois ir para o trabalho. Né? E por que eles dão prioridade a esse momento? Porque é super importante, o nosso corpo precisa de pausa. Né? Muitas dessas pessoas trabalham somente a parte da tarde, a parte da manhã elas deixam para cuidar de si. Né? E a gente, não sei, né, se vocês já foram ou moram, né, na zona rural. Na zona rural, as pessoas costumam acordar às 4 da manhã, 4 e pouco da manhã, né, já vão para a lida, né, vão para fazer seus serviços ali na roça, e a parte da tarde eles ficam sem fazer nada, eles fazem tudo que tem que fazer, a parte da manhã até meio-dia, e a parte da tarde eles descansam. Né? Por quê? Porque eles têm o conhecimento de que o repouso é muito importante, né, durante o dia, para se observar. É um momento de reflexão, é um momento de autocuidado, né, de relaxamento. Só que a gente tem a crença de que a gente tem que estar ocupado. Muitos de nós, a gente não aceita. Quando a gente para, às vezes, né, para descansar, é muito comum a gente ver pessoas que estão de férias que acham entediante ficar em casa. Né? Parece que tem alguma coisa que chama eles para o trabalho, eles não aguentam ficar de férias, não aguentam ficar em casa, porque já estão acostumados já com aquela correria, com aquela, né, aquela loucura do dia a dia. Mas nós não fomos feitos para essa correria. É por isso que a maioria das pessoas, com o tempo, né, que se aposentam, já aposentam praticamente doentes, né? Porque já correram a vida toda, tiveram uma vida agitada de muito trabalho, né, de muita responsabilidade. E quando eles acham que é hora de aproveitar, aí já não dá mais para aproveitar nada, porque aí o corpo já não aguenta, né? O corpo já deu tudo de si e não há mais o que fazer. A maioria ou adoece, né? Ou perde a vitalidade mesmo, não tem mais vontade de fazer nada. E é assim, né? Vivemos numa correria tão grande que nem percebemos
os pensamentos inúteis e os pensamentos úteis ou os pensamentos inúteis. É por isso que temos que ter uma pausa. Porque o que move a nossa vida são os nossos pensamentos e sentimentos, né? Falando sobre a lei da atração. Né? Nossos sentimentos e pensamentos são o que cria a nossa realidade. Então, muitas das vezes a nossa vida está um caos porque a gente não para observar no que nós estamos pensando. E a nossa memória, ela fica mais de 50% do dia pensando em coisa negativa. Então, quanto mais coisa negativa você pensa, mais coisa negativa você está criando na sua vida, entendeu? Então, por isso que é importante você tirar uma pausa. Mas uma pausa de forma assim, com intenção. Não, vou tirar uma pausa e vou relaxar, vou parar e vou observar o meu pensamento, vou observar meu sentimento, vou sentir os sinais do meu corpo, vou ver como que eu estou funcionando. Porque através dessas pausas, você vai saber se essa correria do dia a dia, se o que você está fazendo é bom ou ruim para você. Mas se você não parar para pensar como é que está o seu dia, como é que você está funcionando, se você está sentindo dor, se não está sentindo dor, né? Porque muitas das vezes a gente trabalha o dia inteiro com dor. Né? A situação do dia a dia, o que está trazendo para você? Se você não parar para refletir, você vai ficar dias e dias e dias e dias. Tem gente que fica anos e anos e anos e anos na mesma roda, né, dos ratos. E quando vê, já se passaram 50, 60 anos e não fez nada de bom para si. Só trabalhou, né? Só trabalhou e voltou para casa e não teve uma vida interessante, não fez nada que elevasse, né, a consciência, que elevasse a sua espiritualidade, nem que elevasse a sua vida mesmo, né, a uma transformação. Então, precisamos muito desse momento de pausa. Faça pequenas técnicas de respiração. Você vai perceber que você não é a sua mente, né? Quando você para. Você começa a ver seus pensamentos passar pela sua memória. Então você começa a observar, né? A ter a clareza de que os pensamentos não é você e você não é o pensamento. Você é o observador do pensamento. Porque senão como que você ia ver com os olhos fechados ele passar pela sua mente? Então é muito importante você ter clareza sobre isso e saber, isso que eu estou pensando realmente vem de mim ou essa crença, esse pensamento que eu tenho me foi trago de outra pessoa? Porque se foi de outra pessoa, você pode pegar aquilo e ressignificar, entendeu? Por isso que é importante. Né? Você não é a sua mente, e sim a consciência que observa a mente. Né? Quando a gente faz as coisas de forma consciente, a gente tem uma maior clareza das coisas. Essa técnica é para você é para você que se põe no controle das suas escolhas de forma lúcida. Né? Essa forma de parar e pensar é para você que quer ter o controle da sua vida. Né? Se você é uma pessoa que vive de forma automática e não presta atenção, às vezes sua vida está um caos porque você não para analisar o que você está pensando. Né? Porque, como eu disse, os pensamentos criam a realidade. Né? Então, faça pequenas pausas. Tira um momento do dia, ou na hora que você acorda, se você não tem muito tempo, na hora que você acordar, na cama mesmo. Tira uns 5 minutinhos, né, rapidinho, faz técnicas de respiração, né? Puxa 6 ou 7, tenta dar uma segurada em 4 e relaxa. Puxa, segura,
solta. Isso é bom porque oxigena o cérebro e te dá mais clareza, né? E ali você pega e tira um momentinho e fica quietinho ali, só você e seus pensamentos. Observa eles, vê no que você está pensando, o que é que vem na sua mente, né? Porque geralmente a gente está na correria e não, como eu disse, não percebe. Mas quando você faz essa pausa, você vai ver que passa várias coisas na mente. Então você pode selecionar o que é bom, o que é ruim, né? O que é ruim você tira, o que é bom você permanece, às vezes até fortalece, né? De forma intencional. Muito importante essas pausas. Essas pausas a gente, com o tempo, tem gente que fala que não consegue meditar. Não consegue meditar porque a mente é muito barulhenta, fica vindo mil e um pensamentos. Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo. A meditação, ela é uma prática. E a meditação não é você não pensar, é você observar o pensamento. Eles vão passando e você vai observando. E como eu disse, vai fazendo uma limpeza, o que serve, o que não serve, né? Continua fazendo a técnica da respiração, né? Mentaliza coisas boas que você quer para o seu dia a dia. E assim você começa a ir se acostumando. Se você tem a mente muito acelerada, no início vai ser um pouco complicado, mas conforme você for fazendo, você vai acostumando a lidar, né, com essas sensações, com os sentimentos, né, vai aprendendo a manipular os pensamentos, né, direcionando cada um para o seu lugar. E é muito bom, você vai ver uma transformação na sua vida se você aprender a fazer isso. Isso ajuda a diminuir o estresse, a diminuir a ansiedade, né? A pessoa que é depressiva, quando ela faz isso, ela começa a se observar e ver que ela está naquela tristeza profunda, né, da depressão, não é porque ela quer, são pensamentos ruins que passam pela mente. Então ela vai conseguindo fazer essa triagem, tirando o que é ruim e deixando só o que é bom. E de forma natural ela vai vendo que ela vai melhorando, vai tendo mais vitalidade, né? Daqui a pouco ela tá com vontade de sair, tomar um sol, fazer uma caminhada e é fantástico, é fantástico. Eu super indico para você. Comece a meditar, né? A meditar, pensar no seu autodesenvolvimento, né? Tirar um momento para você relaxar, relaxar assim, ó, esquece tudo, procura um lugar bem calmo e fica só você e seus pensamentos, né? Respiração e observando tudo o que acontece dentro de você de forma bem tranquila e natural. Não precisa ser muito tempo se você não tem, né? Às vezes você tem pouco tempo para ir trabalhar, mas é entre o levantar, né? O sair da cama ou estar dormindo e sair da cama, nesse períodozinho você consegue tirar ali uns 5 minutinhos, 10 minutinhos para fazer essa meditação, tá bom? Aqui no YouTube mesmo tem muita meditação guiada, né? Pessoas falando e te conduzindo durante o período de meditação, que é fantástico, muito bom mesmo. Tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Se você não consegue meditar sozinho, procura uma dessas meditações guiadas, você vai ver que é muito bom mesmo. Dá uma outra revigorada na nossa vida, tá bom? Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você consiga descansar, tranquilizar a mente e se fortalecer emocionalmente a cada dia. Tá bom? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, dá um like. Tchau, tchau.